A fascinação de Elon Musk por Marx não é segredo, mas você sabia que ele também tem explorado a Antártica? Parece que o Polo Sul guarda mais mistérios do que jamais imaginamos. Em um acontecimento surpreendente, o chefe da Tesla e alguns cientistas avistaram um objeto misterioso enorme se movendo pelo continente gelado. O que poderia ser e por que está na Antártica? Vamos mergulhar nesse mistério. E antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um vídeo novo. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Agora vamos começar. Inicialmente, quando o objeto foi avistado pela primeira vez, ninguém deu muita importância. Claro, era grande e cerca de metade dele estava coberto de gelo. Então muitas pessoas presumiram que era apenas um iceberg. No entanto, quando o objeto começou a se mover e o gelo derreteu, ficou evidente que era algo completamente diferente. Isso despertou a curiosidade dos cientistas, que imediatamente começaram a trabalhar para desvendar o mistério. Conforme a pesquisa progredia, a percepção do objeto mudava e todos apresentavam diferentes teorias sobre o que poderia ser. Curiosamente, esta não é a primeira vez que objetos estranhos são encontrados na Antártica. Em 2022, cientistas descobriram um ecossistema inteiro prosperando sob o solo gelado do continente. Ao estudar o continente, eles se depararam com uma depressão na imagem de satélite da plataforma de gelo Larsen e, ao perfurar um buraco no gelo, encontraram algo incrível: um vasto ecossistema de micro-organismos vivendo abaixo da superfície. Este enorme habitat subterrâneo estava repleto de milhares de pequenos crustáceos conhecidos como antípodes, e que viviam a 500 metros abaixo da superfície. Mas isso não é tudo. Os cientistas também descobriram florações de fitoplâncton vivendo abaixo da superfície da região polar. Esta descoberta abalou a comunidade científica, pois até então acreditava ser impossível para um fitoplâncton sobreviver em condições tão severas. Não havia luz solar suficiente para que o fitoplâncton produzisse energia suficiente para sobreviver, ou assim pensavam. Mas, com essa descoberta, os cientistas descobriram que era possível para as algas sobreviverem com apenas 1% da luz disponível na superfície. A Antártica não é estranha a descobertas incríveis, mas algumas dessas descobertas desafiaram os limites do que pensávamos ser possível. Há alguns anos, uma equipe de cientistas a bordo de um navio quebra-gelo se deparou com uma visão surpreendente no mar de Weddell, uma impressionante aglomeração de cerca de 60 milhões de ninhos de peixe do gelo, cada um com um peixe protetor vigiando atentamente. Os ninhos estavam a cerca de 25 metros de distância um dos outros, e os enormes aglomerados se estendiam por uma área de cerca de 93 quilômetros quadrados. Mas isso não é nem a descoberta mais impressionante do continente gelado. Você já ouviu falar das montanhas Gamburtsev? Apesar de estarem localizadas abaixo das camadas de gelo, essas montanhas são uma verdadeira maravilha da natureza e receberam o nome do cientista russo Grigory. A cordilheira se estende por impressionantes 1.200 quilômetros e atinge alturas de até 3.000 metros, aproximadamente um terço do tamanho do Monte Everest. Acredite ou não, os pesquisadores ainda não conseguiram observar fisicamente esses gigantes subterrâneos. Sua existência foi descoberta por meio de leituras magnéticas e gravitacionais obtidas a partir de pesquisas realizadas desde 1958. Embora os cientistas tenham conseguido estudar as montanhas a partir de sua base, ainda não descobriram como ou por que se formaram e estão perplexos com sua existência contínua, já que não há sinais de movimentos das placas tectônicas na região. Outra descoberta fascinante é a presença de um vale seco na Antártica. Por mais difícil que seja de acreditar, há um deserto na Antártica. Ele pode representar apenas 0,2% da área de superfície do continente, mas é incrivelmente grande. A precipitação é extremamente escassa ali e até possui enormes dunas de areia com até 70 metros de altura. A parte mais emocionante é que essas dunas se movem em média de 1,5 metros por ano. A Antártica também possui um rio, e não é apenas qualquer rio, mas um rio subterrâneo. Cientistas o descobriram usando equipamentos de radar para penetrar no gelo, montados em aeronaves. Inicialmente, eles pensaram ter encontrado 4 rios subterrâneos diferentes, fluindo independentemente um dos outros, mas acabou sendo apenas um rio enorme. Incrivelmente, o rio tem mais de 480 quilômetros de comprimento,
mais longo do que o rio Tâmisa, na Inglaterra. Agora você pode estar pensando qual é o grande problema com um rio subterrâneo. Bem, aqui está a questão. Se a região que contém um rio derreter devido às mudanças climáticas, isso poderia elevar os níveis globais do mar em impressionantes 4,3 metros, com consequências potencialmente catastróficas. Mas espere, tem mais. A geleira Chugach da Antártica, apelidada sinistramente de geleira do juízo final, está em perigo. Pesquisas revelaram que a geleira está mal conectada ao seu leito rochoso. É como uma bola de demolição invertida, pendurada por um fio. E se ela se desprender completamente, haverá um movimento rápido que poderá aumentar a taxa de perda de gelo em todo o continente e, potencialmente, submergir muitas partes do mundo. Cientistas também encontraram sulcos paralelos no leito marinho ao redor da geleira, deixados para trás por seu último movimento, que pode ter ocorrido séculos atrás, mas ainda está se movendo, quer percebemos ou não. À medida que mergulhamos mais fundo no vasto e misterioso terreno da Antártica, deparamos com mais uma descoberta impressionante. No ponto mais distante de nossa expedição, encontramos um enorme buraco que se estende por uma área tão vasta quanto a da Irlanda. As aberturas, conhecidas como políneas, não são um fenômeno incomum nas águas geladas das regiões polares. No entanto, esta em particular, que apareceu pela primeira vez em 2017, cresceu exponencialmente em tamanho, abrangendo mais de 70 mil quilômetros quadrados. A comunidade científica ficou intrigada com esse fenômeno peculiar e várias teorias foram propostas para explicar sua formação. Alguns argumentam que é o resultado de ondas de calor trazidas pelas correntes oceânicas que erodem a superfície da plataforma de gelo, enquanto outros acreditam que poderia ser devido à presença de mamíferos marinhos abaixo da floresta gelada, que poderiam ter escavado esses buracos para acessar o ar. Mas qual é a conexão entre esse enorme buraco e o objeto enigmático que Elon Musk e sua equipe descobriram? Como mencionado anteriormente, a primeira suposição foi de que se tratava de um iceberg, o que parecia ser a explicação mais lógica, considerando que a Antártica é composta predominantemente de formação de gelo. Além disso, o maior iceberg do mundo, o A76, havia se desprendido recentemente da plataforma de gelo Ross, medindo impressionantes 135 km de comprimento e 26 km de largura. Ele derivou pela Antártica, eventualmente seguindo em direção às águas turbulentas do Estreito do Oceano Austral. No entanto, à medida que os pesquisadores examinaram mais de perto o objeto, começaram a perceber certas anomalias que não se encaixavam na hipótese do iceberg. Por exemplo, havia marcas de arrasto e sulcos em sua superfície que eram difíceis de explicar. Além disso, não era transparente como a maioria dos icebergs, mas sim apresentava uma tonalidade distinta de preto. Essas observações provocaram uma onda de especulações e teorias, com alguns sugerindo que poderia ser uma embarcação militar. Para muitos, isso parecia uma teoria conspiratória exagerada, mas não é totalmente impossível, considerando a história geopolítica da região. Governos e agências militares ao redor do mundo têm uma longa tradição de realizar operações secretas em locais remotos, longe de olhos curiosos. E que lugar melhor para testar tecnologias de ponta do que no deserto gelado e implacável da Antártica? Em 23 de junho de 1961, as nações mais poderosas do mundo se uniram para assinar o Tratado da Antártica, que estipulava e renunciava ao direito de estabelecer uma presença militar na Antártica, a menos que fosse para fins de pesquisa científica. Curiosamente, foram os Estados Unidos que catalisaram a necessidade de tal acordo. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América tentaram reivindicar o continente e conduziram uma força expedicionária militar chamada Operação High Jump, que envolveu 4.700 militares e diversos navios. O objetivo era treinar o pessoal militar para resistir ao frio extremo e testar vários materiais. Mas essa ação provocou a ira de outros países que também consideravam usar a Antártica para fins militares. Após muita negociação, 12 países, incluindo Austrália, Argentina, Bélgica, Chile, França, Japão, Nova Zelândia, Noruega, África do Sul, União Soviética, Reino Unido e Estados Unidos, assinaram o tratado.
No entanto, poderia-se argumentar que esses países continuariam a conduzir atividades secretas na região, com ou sem o tratado. Os cientistas começaram a explorar outras possíveis explicações para o objeto em movimento e, eventualmente, concluíram que se tratava de um meteorito. Meteoritos são fragmentos que se soltam de asteroides, que são pequenos corpos rochosos que orbitam o Sol. Um grande número de asteroides pode ser encontrado entre as órbitas de Marte e Júpiter. No entanto, dado que Marte está próximo da Terra, os asteroides ocasionalmente colidem com o planeta. Em média, asteroides com um diâmetro de 1 km colidem com a Terra a cada 500 mil anos, enquanto aqueles com um diâmetro de 5 km o fazem a cada 20 milhões de anos. A exploração de asteroide mais recente ocorreu na Antártica há mais de 430 mil anos. Relatórios indicam que o asteroide deveria ter impactado a superfície da Antártica, mas em vez disso explodiu no céu, levando ao que é agora conhecido como uma explosão aérea. Essa explosão aérea causou vários estilhaços de rochas espaciais a cobrir a superfície abaixo da explosão. É importante notar que as explosões aéreas são mais destrutivas do que as colisões regulares de asteroides, pois podem afetar uma área muito maior em comparação quando um asteroide se choca com um local específico. A Antártica não foi habitada por seres humanos nos últimos 500 mil anos, o que significa que as explosões aéreas e os meteoritos do asteroide permaneceram em grande parte intocados. Se essa teoria se confirmar, poderia ser a primeira de muitas outras. A estranha cor do objeto provavelmente foi resultado de alguns fatores. O asteroide que explodiu sobre a Antártica tinha 150 metros de largura. Quando explodiu, aconteceu muito perto da superfície. Isso fez com que os fragmentos ricos em níquel e magnésio reagissem com o gelo antártico, resultando na cor estranha dos meteoritos. Os cientistas aceitaram essa teoria por enquanto e estão considerando que o motivo pelo qual o objeto passou despercebido por tanto tempo é que a Antártica é um continente remoto e desolado, com condições climáticas extremas e inóspitas. Além disso, a área onde o objeto foi encontrado é coberta por uma camada espessa de gelo, o que torna a detecção de qualquer objeto extraterrestre ainda mais desafiadora. Embora a explicação de um meteorito seja plausível e pareça ser a mais provável, há sempre a possibilidade de haver mais por trás dessa descoberta. Os cientistas estão constantemente aprendendo mais sobre o nosso universo e o espaço ao nosso redor, e novas descobertas como essa podem ajudar a entender melhor os fenômenos que ocorrem além do nosso planeta. No entanto, a verdade é que, mesmo com os avanços na ciência e na tecnologia, ainda há muitos mistérios a serem explorados e revelados. Talvez haja mais na história desse objeto misterioso e colorido encontrado na Antártica do que simplesmente um meteorito. O tempo dirá se essa teoria se manterá ou se outras explicações virão à tona, desvendando mais segredos sobre nosso vasto e intrigante universo. Agora me conta, o que você acha sobre esse enorme objeto misterioso? Nos deixe saber aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas e não esqueça de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.